I have a million signs that my fortune just begun. You got me jumping like Boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka. wanna hold you down. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre confiança. Então vamos para a Bíblia primeiro, né? Vou deixar aqui a leitura de Mateus, capítulo 14, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondendo-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Esse texto eu tive uma interpretação em relação da confiança, né? Porque Pedro, primeiramente ele confiou, né? Que iria andar sobre as águas para ir até Jesus, para ficar perto de Jesus. Mas quando ele colocou os pés nas águas, que começou a ir, ele vacilou e aí começou a afundar. Ou seja, ele teve medo, parou de confiar, né, verdadeiramente. E aí ele começou a afundar e começou a clamar para que Jesus o salvasse. Então, muitas vezes na nossa vida, nós passamos por coisas, né, por dificuldades, que primeiro a gente tá com aquela fé toda, com aquela confiança toda, mas chega um momento quando as coisas não mudam, a gente tende a ter mais confiança naquilo, né? A gente começa a vacilar na nossa fé. Então Pedro, ele vacilou na fé dele em relação a esse texto, porque ele ia andar sobre as águas com Jesus, mas ele não teve mais a fé e começou a afundar. Então, a confiança, ela é necessária na minha vida, na sua vida. Nós temos que confiar completamente em Deus. Não só no início da situação, não só no meio da situação, não só no final da situação, mas sim na situação inteira. Porque Deus, ele sabe o que é o melhor para nós. Ele sabe os planos dele, os sonhos dele, né? Os pensamentos dele são maiores do que o nosso. Então, vamos começar a não agir mais como Pedro. Vamos começar a agir com toda a confiança nele, com toda a fé, em todo momento. No início, no meio e no fim. Porque mesmo que a sua história, mesmo que a sua vida esteja passando por algo que você acha que não vai conseguir, você vai conseguir, porque você é forte, Deus está contigo, tá bom? Então, continua com a tua fé, continua com a tua confiança, porque vale a pena, no final vale a pena, tá bom? Então é isso, é essa passagem que eu quero falar pra vocês, que eu queria deixar pra vocês. E leiam esse texto depois, ele é muito edificante. Mateus 14, versículo 22.